Olá, alunos, boa noite. Como eu falei ontem, né, a gente vai dar continuidade às nossas aulas online em forma gravada, né, para vocês acompanharem o conteúdo. Então, a gente vai falar um pouco aqui da transmissão da onda sonora no ouvido, o que eu já tinha falado para vocês, né, que lá na orelha média, onde tem a cadeia ossicular que funciona como uma alavanca, um processo de movimentação das ondas sonoras, transformando as ondas sonoras em onda mecânica. O que acontece dentro dessa transmissão dentro do ouvido? O som que é transmitido pelo sistema tímpano-ossicular, ou seja, o som ele entrou como energia sonora a partir da orelha externa, né, pavilhão e meato, incidiu sobre a membrana timpânica e ela começou a vibrar. A partir do momento em que ela vibra, ela movimenta a cadeia ossicular, que também é chamada de sistema tímpano-ossicular. Qual é o objetivo disso? Além de ela transformar a energia sonora em energia mecânica, ela vai fazer com que essa movimentação provoque vibrações do estribo, que é o último ossinho da cadeia ossicular, na janela oval. A partir desse momento em que ela gera essa vibração, com esse movimento de pistão que acontece, né, da movimentação da cadeia ossicular, ela vai movimentar os líquidos da orelha interna. E quais são os líquidos que tem na orelha interna? Na parte óssea tem a perilinfa e na parte membranosa da orelha interna tem a endolinfa. Então, a partir do momento em que o estribo movimenta, né, a janela oval, começa a ter uma movimentação do líquido perilinfa dentro da escala vestibular, tá? Nesse momento, esse líquido ele vai se movimentar em direção a percorrer toda a cóclea, até chegar lá no ápice da cóclea, que a gente chama de helicotrema. E aí esse líquido ele vai movimentar o que? Toda a área membranosa do caracol, tá? Da orelha interna. Então inicia com a movimentação do sistema tímpano-ossicular. O estribo ele vai movimentar a perilinfa através desse encaixe que ele possui na janela oval. Esse líquido ele vai se movimentar dentro da orelha interna no sentido de subida, seguindo o caracol, que é a orelha interna, que ela tem essa característica de caracol, chegando até o seu ápice, que é o helicotrema. E isso faz com que a pressão lá na janela redonda vá variando, para que não haja, né, ali um rompimento da orelha interna. Então, no momento em que acontece essa movimentação da perilinfa dentro, né, da rampa timpânica, o que acontece? Ela vai movimentar através, né, da membrana basilar o líquido que está dentro da orelha membranosa, da parte membranosa da orelha interna, fazendo com que haja a movimentação lá no órgão de corte, tá? Então, toda a transmissão da onda sonora no ouvido inicia com a captação aqui pelo pavilhão, né, auricular, incide sobre a membrana timpânica, movimenta a cadeia tímpano-ossicular, o estribo movimenta a perilinfa dentro do arcabouço ósseo da orelha interna,
essa perilinfa se movimenta dentro da área óssea do caracol, da orelha interna, chegando até o seu ápice, que é o helicotrema, e aí vai fazer com que essas vibrações movimente as membranas, toda a parte membranosa da cóclea, até chegar aonde? No órgão de corte, para que haja aí a transmissão, né, dessa energia bioelétrica para os sistemas superiores da audição. Aqui a gente tem uma imagem, né, um desenho do órgão de corte. O órgão de corte é a estrutura mais importante das estruturas periféricas da audição, tá? Por quê? Porque é ela que vai dar as primeiras interpretações, decodificações desse som que passou pelas 3 porções do ouvido. E é ele que vai encaminhar essa informação para o nervo coclear, e o nervo coclear vai encaminhar essas informações para as áreas centrais da audição até chegar no córtex auditivo, tá? O órgão de corte, ele é uma estrutura receptora, ou seja, ela recebe as informações oriundas das outras porções do ouvido. Ela é formada por células ciliadas e células de sustentação, que a gente vai chamar de cílios, estereocílios e um sinocílio, né, para cada porção. Estas células, elas são situadas sobre a membrana basilar em toda a extensão da cóclea. E a gente vai observar, né, que toda a extensão da cóclea, ela possui uma banda de frequência dominante, que a gente vai chamar de tonotopia coclear. Por exemplo, se chegou ao seu ouvido sons agudos, quais são as frequências agudas? 4, 6, 8. Quando ele passar por todo o processo, né, de caminho do som entre as porções da orelha e ela chegar lá na cóclea, ela vai movimentar a membrana basilar, que é especialista, a parte da membrana basilar que é especialista naquelas frequências que compete aquele som que chegou até ela. Normalmente as frequências agudas estão em toda a base coclear da cóclea. As frequências medianas estão ali depois do primeiro giro, o segundo, e as frequências graves, que são as frequências mais importantes, né, para a fala, estão bem no ápice da cóclea. Então, todo som ele vai se incidir e gerar estímulos nas células ciliadas conforme a banda de frequência que aquelas células são especializadas, tá? Então, o som ele não movimenta toda a cóclea, ele vai movimentar áreas específicas da cóclea que são especializadas naquelas frequências em que o som coincidiu com a frequência, tá? Então, a cóclea, ela possui uma função através de 2 tipos de mecanismo, o ativo e o passivo, tá? O que é o mecanismo ativo? O mecanismo ativo, ele é ativado através de sons fracos, até 40 decibéis nível de pressão sonora. Como é que ele ocorre, tá? O mecanismo ativo, ele é acionado por sons de fraca intensidade, quando essa energia sonora, ela não é suficiente para movimentar as células ciliadas internas, tá? Esses sons fracos provocam a movimentação dos estereocílios das células ciliadas externas, e aí faz com que haja abertura, né, dos canais de potássio para que seja despolarizado
até incidir nas células ciliadas externas, ok? Essa despolarização das células ciliadas externas modifica o movimento dessas células e provoca uma maior movimentação do ducto coclear, tá? Então, esse movimento das células ciliadas gera o quê? A movimentação das células ciliadas internas. Então, como é que esse mecanismo ativo funciona, né? Na nossa audição normal. Qual é a audição normal? Entrar o som pela orelha externa, ser transduzido lá na orelha média e chegar na orelha interna. Por quê? Vai movimentar primeiro células ciliadas externas para fazer a movimentação das células ciliadas internas. É a forma como a gente ouve. O outro mecanismo, né, o mecanismo aqui no caso, que a gente vai chamar de mecanismo passivo, ele acontece a partir de sons intensos. O que significa dizer? Se o ativo, a função ativa, ela é provocada primeiro pela movimentação das células ciliadas externas para movimentar as células ciliadas internas, então a função coclear passiva, ela é uma movimentação de como? Diretamente dos estereocílios, né? Como é que isso acontece? A gente vai pensar aqui nos aparelhos de amplificação sonora. O mecanismo passivo é como os portadores de perdas auditivas conseguem ouvir, tá? Porque eles não vão ouvir de uma forma fisiológica do som, entrando pela orelha externa, como o som que é captado, né, de sons baixinhos até chegar e ser amplificado para a orelha interna. Eles vão ser amplificados, tá? Esses sons que vão ser recebidos vai ser amplificado por um gerador, né, de amplificação, que é o aparelho auditivo, e ele vai ativar diretamente as células ciliadas internas através da sua amplificação sonora. Então, essas são as duas formas de função coclear que existe para nós ouvirmos. De forma ativa, seria a fisiologia natural da audição para os ouvintes normais, e a forma passiva, que é para aquelas pessoas que possuem perdas auditivas e elas precisam de uma energia sonora muito mais intensa, tá? Para gerar movimentação diretamente das células ciliadas internas.